Professor Jandson, uma ótima noite, boa noite, como você está? Tudo bem? Excelente noite, professor Rony. É um prazer inestimável estar aqui nessa live hoje. Estou, assim como você citou, tocado com a perda precoce do meu querido conterrâneo, nosso grande civilista, Cristiano Chaves. Mas eu tive a oportunidade de ser aluno dele no curso. E aquele alto astral, tive uma aula online com ele sobre direito civil esses dias e assim, o alto astral, a energia que ele passava, você nunca diria que ele estava passando a barra que estava passando, né? Então, com essa lição aí, a gente segue, não só com as É, lições de direito civil, mas com a lição de vida também, professor Cristiano. eu não tive contato com o Cristiano, embora colega, a gente editora de faculdade baiana, mas não tive contato, mas tinha vários amigos que eram mais próximos dele, todos foram unânimes, tanto que meu feed hoje no Instagram, todos eram as notícias de pesar, grande parte notícias de pesar de amigos pela perda dele, né? Um grande jurista, jovem, mas a vida tem isso, né? Como aquela música do Legião Urbana, né? É tão estranho, os bons morrem jovens, né? Às vezes a vida tem essas situações, não sei, né? Mas certamente o Cristiano cumpriu uma missão linda aqui na Terra, né? Como professor, como pessoa, sempre transmitindo uma energia muito boa, né? E um bom exemplo, além de muito conhecimento. Mas, amigo, eu quero apresentar, pessoal, a vocês, né, o professor Janderson. Ele é membro da consultoria jurídica do Tribunal de Contas da União, então ele é colega do Davidson, do Baeta, do Sarian, querido amigo Cláudio Sarian, e tantos outros grandes nomes, os Agatos, tantos outros grandes nomes que fazem parte dessa corte que é o Tribunal de Contas da União. Ele foi responsável por implementar a nova lei de licitações no âmbito interno do TCU, né, ex-diretor de gestão de aquisições do TCU nos estados, mestre em Direito e Políticas Públicas, né, orientado pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, especialista em Direito Público, autor de diversos livros, artigos jurídicos, entre eles um livro que trata justamente sobre o uso do ChatGPT nas licitações. Né? E o ChatGPT, a inteligência artificial, com todas essas mudanças que estão trazendo na nossa vida, obviamente não deixariam de impactar o ambiente das contratações públicas. Além disso, temos muitos amigos em comum, todos lhe elogiam muito, né? Então, uma grande Muitos alegria. mentirosos, né? Não, não. Pela sua resposta, eu tenho certeza que eles falaram a verdade. Muito bom, amigo. Se eles tivessem falado Mas, Janderson, a verdade, você tinha me desconvidado. não, não, não. Mas, Janderson, deixa eu te fazer uma pergunta que eu costumo fazer a alguns convidados, e que, para além dessa apresentação mais formal que eu fiz agora, tenta mostrar o Janderson que o currículo não apresenta. De Né? verdade. E eu queria que você fizesse a sua apresentação, obviamente de maneira sucinta, para a gente entrar direto no tema, mas a sua apresentação em 3 tempos. Né? Passado, presente e futuro, e não o autor do livro, o auditor do TCU simplesmente, mas a pessoa, Janderson, de onde contar um pouquinho da tua história, do teu presente e também dos teus projetos. Pois não, Rony. Eu não poderia deixar nesse começo de muito brevemente agradecer assim a honra. Você não tem ideia da honra que eu estou sentindo hoje de estar aqui com você. Eu, ministrando aula hoje, falei para os alunos, né? Se você tem problema de entender como é que funciona a jurisprudência, como law, civil law, pegue 2 referências, pelo menos são as minhas referências pessoais, que é a referência de sempre, nosso querido professor Marçal, José Filho, e a referência do professor Rony. Se Muito no livro obrigado. dos dois eles estão falando que você pode fazer um troço, faz sem medo. Você pode ter algum problema no judiciário, você reverte. Né? Obrigado. Então, assim, Pô, já estar ao lado do professor Massal é uma grande honra. Muito obrigado, muito com obrigado. muita sinceridade, mas também puxando o saco para você me convidar de novo. Né? Mas... Então tá explicado, porque eu estou do lado do Massal. Não, mas eu puxo o saco, mas é uma puxação de saco verdadeira.
Então, o pessoal aí, para não me deixar mentir sozinho, o pessoal que estava na aula hoje mais cedo. E também queria cumprimentar dois amigos que estão assistindo aqui, professores muito relevantes na cena das contratações, que é o professor Fabrício Mareco, que é um querido amigo, que fez a apresentação do meu livro, desse livro, né, do ChatGPT, e o professor Paulo Alves, nosso querido professor Paulo Alves, que é, Rony, Os grandes Fluminense, professores, viu? né, torcedor do Fluminense. E eu não sei, Rony, não sei você. Desde que eu nasci, eu conheci 4 pessoas que torciam pro Fluminense. Sem mentira. 4 pessoas. Até semana passada. O professor Paulo Alves era uma delas, né? Da semana passada para cá, eu já conheci uns 100. Sabe? De repente, todo mundo torce pro Fluminense. Né? Mas brincadeiras à parte, professor Rony, e agradecendo novamente o convite, meu passado é de muito trabalho na área de licitações e contratos. Eu entrei em serviço público com 19 anos de idade. Quando entrei no serviço público, primeira missão, né? Primeiro fui trabalhar com ata de empresa, depois fregoeiro, membro de comissão de licitação. E desde então, o TCU é meu 4º órgão. Ano passado eu tive a felicidade de completar 10 anos de TCU. Esse ano estou completando agora 11 anos. Praticamente todo o período com licitações e contratos. Então eu tenho 2 alegrias, professor, no meu passado, que é, de repente, ter tido o privilégio de trabalhar em todas as pontas do processo de trabalho, de contratações, seja na dispensa e inexigibilidade, planejamento, seleção de fornecedor, execução, fiscalização, gestão de contrato, até na parte de empenho, liquidação e pagamento. Só faltava um pedacinho, que era a consultoria jurídica, né, que era emitir o parecer em licitações, e esse ano eu completei o bingo. Então, assim, é uma oportunidade que eu agradeço demais, todos os órgãos que eu passei, que me deu essa vivência, né? E a outra... E que coisa maravilhosa, assim, me perdoe a interrupção, porque chegar na consultoria jurídica com essa visão prática é muito enriquecedor, né? Porque o que falta, nos falta às vezes, no assessoramento jurídico, às vezes é justamente o diálogo, a compreensão das agruras, né, das dificuldades de quem está na ponta. Falta às vezes empatia, né? Nem todos os pareceristas, até por não viverem aquilo, acabam tendo empatia ou compreensão sobre isso, né? Embora uma grande parte tenha, eu vejo muitos colegas da AGU com essa preocupação, justamente pelo diálogo que tem com os agentes públicos que estão na ponta. Então você já vivenciou isso, essa empatia fica ainda mais rica, né? É uma questão de capacidade de visão cognitiva, né? Explicando isso em palavras mais simples. Eu gosto muito da palavra, da frase do professor Leonardo Boff, que ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E que os olhos veem de acordo com que os pés pisam, né? Então, ainda assim, eu entendo os pareceristas, né? E que agora faz parte. Às vezes a gente não consegue ter a compreensão mesmo daquela situação. Tem coisas que realmente só vivendo, né? Mas com a humildade e estudo a gente vai alcançando, né? O problema é que eu sempre fui da academia e eu sempre fui publicando muita coisa, né? Agora os gestores ficam atacando meus pareceres com os meus próprios artigos. Né? Eu dou parecer seguindo o posicionamento. Tá? Prorrogação tem que ser por termo aditivo, continua a polêmica, ainda que eu estou 130. Tem que ser pode ser com apostilamento. Aí eles vão lá e metem um artigo meu dizendo que tem que ser por apostilamento, não precisa de termo aditivo. Mas, enfim, essa história é para outra coisa. Então, no passado é de muito trabalho. Eu tive essa oportunidade de estar em várias etapas do processo de trabalho e também a oportunidade de experimentação, né? Eu fiz a execução dessas atividades, depois fui para a gestão, aí enjoei da gestão e fui para a parte de desenvolvimento de inovação. Então, trabalhei coordenando o desenvolvimento de sistemas. Eu não sou da área de sistemas, tá? Eu sou da área do direito.
mas sempre gostei muito dessa área e vi ali a potencialidade para trazer para o direito, né? O presente, então, no passado, me dediquei muito à questão interna do tribunal, da administração, a academia também, mas principalmente essa visão interna, né? No presente, eu tenho me dedicado também muito trabalho, mas agora me dedicando, me oferecendo, né, para o mercado aí com cursos e tentando fazer publicações mais palatáveis para o público em geral, para fora daquela nossa bolha da academia, da qual o professor faz parte também. E o futuro só Deus sabe. Mas provavelmente vai ser de muito trabalho. Não, com certeza, amigo, com certeza. Ó, além do professor Claudio Sarian, que eu já tinha citado, também entrou aqui na live, o professor Evaldo, né? Dois grandes nomes também do Tribunal de Evaldo é um Contas. querido, um querido. O TCU tem isso, né? Você tem muitos quadros muito qualificados, não à toa é um órgão que é protagonista na área e não à toa tantos grandes professores, né? Destacados professores na área são egressos do TCU, né? Acho que foi um investimento que o tribunal fez no passado de qualificação do seu corpo técnico e acho muito bacana até o diálogo desses agentes públicos que são professores, esse diálogo com quem está na ponta. Isso ajuda muito, né? Tanto quando são auditores, como também quando são ministros, né? Como o ministro Benjamin Zilli, o ministro Anastasia, que dialogam, dão as aulas. Isso permite oxigenar um pouquinho a visão de controle com a visão da ponta, né? Eu tenho certeza, meu amigo, que você, nesse futuro muito próximo, vai ter muito trabalho. Com certeza, muito Tá trabalho. vendo? Acertei. E parabéns aí pelos escritos, né, pelas provocações que você tem produzido na nossa área. Eu já vou entrar direto no nosso assunto, ah, falando sobre o ChatGPT, né? A gente tem visto muito em diversas áreas, né, o impacto da inteligência artificial. É um movimento que, na verdade, já começou muitos e muitos anos, de décadas atrás, mas que nos últimos anos isso começou a ficar mais forte e talvez, embora esse movimento já vinha ocorrendo há bastante tempo, com o ChatGPT, talvez essa abertura do ChatGPT, com acesso inclusive gratuito, né, para uma versão mais simples, versão de entrada, isso deu meio que uma popularizada no potencial, algo que já para os especialistas já era discutido antes, mas o potencial da inteligência artificial, né? Em diversas áreas da vida, né, ela já existia, né? A gente tem também a burrice artificial, como por exemplo quando a gente liga para ser atendido pela Oi, pela Claro, pela TIM, aí é a burrice artificial, né, no chat. Mas a inteligência artificial, o próprio TCU utiliza softwares, robôs, e agora com o ChatGPT veio talvez essa popularização, e com o ChatGPT um certo, digamos, susto pela forma como é dada a relação, né? Diferentemente do chat, do chat das empresas de telefonia, que realmente parecem burrice artificial, porque eles têm uma dificuldade enorme de interagir, né? Com o chat GPT você começa a ter uma interação, e quem não teve essa experiência, eu não costumo usar, mas uma vez provocado por um amigo, eu comecei a conversar com ele como conversasse com uma pessoa. E, curiosamente, ele responde, ele fala, ele responde a provocações, às vezes com um jeito bem Rolando Lero de responder, mas é muito curioso como Até nisso parece, né? Com até alguns nisso, colegas. até nisso parece, mas aquilo me choca. Poxa, não é assim que eu pensava, eu estava acostumado com a burrice artificial, aí esse aqui é inteligente mesmo, ele dialoga. O E aí, enrolador artificial você não tinha visto ainda. tinha visto essa inteligência até de enrolar, assim, de bromar. E de repente, a gente começa a visualizar os potenciais disso, e os potenciais disso na licitação, e você começou a desbravar esse tema. A inteligência artificial para trazer maior eficiência ao processo licitatório, né? Agora, não na visão do controle, na visão de quem está executando o processo. E eu queria, desculpa até essa explanação, mas eu queria justamente
focar nessa primeira pergunta. Nessa perspectiva geral, como você acha que a inteligência artificial ela vai poder auxiliar na melhoria da eficiência dos processos de licitação? Veja, Rony, inteligência artificial é muito amplo, né? Realmente a gente está em tudo, assim. Especificamente, né, nessa questão do chat da inteligência artificial generativa, que é que você consegue conversar e vai gerando através do algoritmo. Eu também não sei explicar, porque eu não sou da área de TI, mas eu sou usuário, né? Em licitações. Primeiro, o grande boom é que realmente o chat GPT ele foi assim, um salto evolutivo em relação ao que já se tinha. E, óbvio, teve todo aquele barulho ao redor, etc. Mas o fato é que a gente não tinha, antes do chat GPT, nada próximo para geração de texto. Né? Como você falou, tinha a burrice artificial. Né? Algo que, o chat GPT, ele utiliza no banco de dados dele, pela palavra que é utilizada, etc. Ele vai comparando com o banco de dados dele e vai emulando, né? Que é artificial, mas vai emulando uma resposta. Então, só a título de exemplo, eu pedi no curso hoje para... Acabamos de concluir uma turma, confeccionando um termo de referência, eu pedi para ele repetir a especificação, mas como se tratava de uma licitação, ele tinha que colocar aquela especificação ou superior. Tá? Então, a gente estava fazendo a especificação de um notebook. Aí, quando chegou no peso, o que a burrice artificial faria? Ia colocar lá, né, 2 quilos ou superior, mas não. Aí o chat GPT já entendeu, pela base de dados dele, que o peso, quanto menor, melhor. Então, ele colocou lá, memória RAM, 8 GB ou superior. Então, chegou no peso até 2 quilos. Ele já entendeu que é algo a restringir. Esse é um exemplo muito básico do que ele pode fazer. Mas, para além da própria potencialidade do chat GPT, eu penso, não sei se o professor concorda comigo, que essas inovações, quando são introduzidas no serviço público, elas trazem outras melhorias a reboque. Não é? O serviço público tem uma dinâmica muito específica. Então, eu poderia citar para o professor 2 exemplos. O primeiro exemplo foi o processo eletrônico. Vamos fazer o processo eletrônico. Tá, aquela coisa toda, vamos digitalizar o documento. E tá, não, mas o processo eletrônico. Nós precisamos digitalizar, nós precisamos cadastrar aqui os formatos os modelos de documentos. Aí vira o pessoal, mas modelo de documento? Que modelo de documento? Aí cada um fazia de um jeito. Um fazia um despacho, outro era representação, para outro era parecer, para outro era batida de tambor, né? Cada um fazia, guardanapo, cada um fazia de um jeito. Então, veja, uma coisa que só tinha a ver com o meio, que era com a base, que era o processo eletrônico, trouxe uma padronização de documentos da administração pública que nunca teve antes. Olha que detalhe interessante. Aí a gente pode vir para uma coisa mais próxima aqui, que foi aquele boom que deu na administração de mapeamento de processo de trabalho. Virou na moda, né? Ficou na moda. Eu trabalhei muito com isso antes ainda de virar modinha. E aí teve aquele sistema, fugiu o nome agora, mas assim, popularizou. E aí todo mundo achou legal, Rony, ter o seu mapa de processo de trabalho para colocar lá na intranet, etc. E aí descobriram uma coisa. Quando foram mapear os processos de trabalho, descobriram, professor, isso, assim, União, Estados e municípios. Descobriram que eles precisavam pactuar o processo de trabalho, porque não existia um processo de trabalho definido. Um mandava para um canto, outro mandava para outro mandava para outro. Então, assim, o mapeamento de processo de trabalho trouxe a reboque a pactuação do processo de trabalho. Né? E, por último, agora nós temos a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma bazuca, né? Que não é para ser utilizada para tudo. Né? Tem coisas que a gente vai conversar no decorrer da live
que é inclusive desaconselhado que se utilize, mas eu penso que ela vai trazer para a reboque a correta utilização de alguns instrumentos de governança, como é o caso do ETP, por exemplo, do Estudo Técnico Preliminar. A verdade é que assim, a maioria esmagadora dos órgãos da União que já fazem ETP, com exceção talvez dos órgãos da União que trabalham com TI, fazem o ETP como uma espécie de pré-TR, uma coisa que não tem nada a ver. Perfeito. Estava conversando sobre isso na aula. Mas Tem sido agora, uma prática, né? agora o que eu percebo? O chat GPT tem um potencial muito grande de fazer com que os órgãos façam o ETP da maneira correta. Interessante. Porque eu já vou falar depois sobre as potencialidades do chat GPT. Então ele vai trazer a reboque uma coisa que a gente não tinha conseguido. Né? Quero cumprimentar aqui a nossa chefa toda poderosa, Tânia Pimenta, que entrou aí. Promovida, tá sabendo, né? Agora é secretária da função jurisdicional do PCU, coisa fina, Merecida, merecida. Olha, a Tânia entrou, Felipe, muito prestigiada da live com você, meu amigo. Felipe Ansalone, professor Felipe Ansalone, professor Danilo, professor Paulo Alves, além, já falei de professor Evaldo, professor Cláudio Sarião, professor Anderson Pedra entrou aqui também, eles vieram por muito sua prestigiada. causa, você acha que eles iam estar aqui se eu tivesse... Não, me abandonaram, me abandonaram. Não, amigo, mas certamente pelo tema e por você, pela sua presença, porque você... tema, Não, eu já mandei para para minha mãe, mãe, eu tenho uma live com o Rony Charles, só que a minha mãe não sabe nada de licitação. Ela, quem é Rony Charles? Eu falei, a senhora é católica, sabe o Papa? Pronto, tá. Se eu tivesse com o Papa. Entendeu? Aí, meu filho, que peça uma bênção para ele, para mim também. Então, minha mãe pediu uma bênção para você. Meu amigo, obrigado. Mas olha, eu estou certo que por você e pelo tema, é algo que a gente e a geração, a minha geração, você é mais novo que eu, mas para a geração também do Anderson, do Paulo, a gente, Paulo você não é mais novo que eu, a gente fica tentando refletir, né? Porque foi uma geração que sobreviveu a mudanças importantes, né? A gente, sei lá, quem se formou ali no final dos anos, início dos anos 2000, final dos anos 90, então vivenciou o disquete, do disquete para o pendrive, depois para a nuvem, computadores cada vez mais rápidos, aplicativos, né, smartphones com toda essa mobilidade, a internet 4, 5G, e agora vem um elemento diferente que é muito disruptivo, que é a inteligência artificial, e que interessa muito porque quem não souber usar a inteligência artificial vai ser substituído por ela. Né? Vai ser, não tem, eu fico muito feliz até, eu lembro que há muitos anos, nos cursos de formação da AGU, eu sempre tive uma palestra, um tema que eu colocava, né, pontuava com os meus colegas, que a gente precisava focar mais nas nossas funções típicas de assessoramento, de consultoria, de representação e menos na função atípica de controle que a Lei 8.666 nos deu, que foi de aprovação de minutas, que na nova lei é controle prévio de legalidade. E eu sempre ponderei, dizendo, olha, mais cedo ou mais tarde, isso quem vai fazer vai ser um robô, né? E com inteligência artificial, aí é que escolheu mesmo, vai ser. Porque eles vão fazer melhor, mais rápido, análise de conformidade. E nós precisamos entender isso para sermos talvez aqueles que vão operar ou auxiliar, trabalhar com a inteligência artificial. Os que serão né? substituídos. E não os que serão substituídos. Porque se a gente ficar nesse trabalho que ela faz, ela vai substituir porque ela vai ser mais eficiente. E isso é uma reflexão que a gente precisa ter também, por exemplo, os agentes que trabalham, agentes de contratação, agentes que fazem a pesquisa de preço, agentes que fazem o termo de referência, o ETP que você bem colocou, eles têm que entender, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa para melhorar a eficiência do trabalho deles, né? E se eles não perceberem isso, eles serão substituídos por ela. Mas se eles perceberem, eles não serão substituídos e ela será uma ferramenta interessantíssima para que eles melhorem a qualidade desse trabalho. Pelo menos é assim que eu penso.
E aí, dentro dessa perspectiva de que ela pode melhorar, eu queria te perguntar quais são as vantagens, ou as principais vantagens que você acha que o ChatGPT poderia ter para os agentes públicos, e mais especificamente para os agentes públicos na área das licitações. Olha, professor, a primeira vantagem, mais óbvia, é o tempo de elaboração. Né? Você imagina que tem um robô que em segundos ele elabora ali uma especificação técnica, ele faz um texto argumentativo demonstrando a necessidade da contratação apenas com seu input, né? Então, exemplificando, você coloca lá no chat GPT, vou contratar, sou o servidor tal, vou contratar o objeto tal, para resolver o problema tal. Construa a fundamentação para mim. Né? Vou comprar, o exemplo mais cedo, vou comprar notebooks para distribuir para os professores, porque pretendo para resolver o problema de falta de atualização dos servidores, para trazer novas metodologias de ensino, gamificação, etc. Faça esse texto para mim. Lógico que o prompt tem uns detalhezinhos técnicos, né? Aí ele vai e faz o texto do jeito que você quiser, com 10 linhas, com 3 laudas, né? Aumenta isso, tira isso. Então, assim, o que você ia fazer o dia fazendo, faz em 10 segundos. Obviamente que você vai gastar ali uma meia hora, provavelmente, revisando, acrescentando, retirando coisas, mas redução é considerável de tempo. Isso é um dado importante, né? Tem que ter um conhecimento até para avaliar se a informação que ele deu é interessante, até porque ele também tem o Imbromation, né? Às vezes ele dá... Mas o Imbromation tem muito a ver com o prompt, né? Que é aquele comando que você dá nele. Então, assim, quando você não dá tem duas situações. Você dá o prompt ele não é adequado para retirar aquela informação, ou realmente daquela laranja não sai suco. Aí também você tem que saber a hora que você não, daqui não sai mais nada. Não? Eu lembrei muito, quando esse meu amigo me provocou, eu entrei e fiz umas perguntas meio cabulosas para o ChatGPT, né? Mais complicadas. E aí, numa das perguntas, entre aspas, ele não sabia da resposta. Ele não empresta dinheiro, eu já tentei. Eu não tentei. Eu tenho certeza que você não, mas eu já tentei. Boa dica. Mas, obrigado. A live boa tem que ser assim, a gente leva. O pessoal da live, vocês acham que o Rony Charles vai pedir dinheiro pro chat GPT? Isso é o professor Janderson, né? Pelo amor de Deus. Olha, mas eu fiz uma pergunta meio cabulosa, meio difícil, e eu pensava que eu ia fazer a pergunta, ele ia meio que travar e dizer, não tem essa resposta. E, cara, ele deu uma enrolada na resposta. Deu uma enrolada e me apresentou uma resposta. E eu lembrei muito de uma amiga minha de concurso público, que ela fazia banca, e ela dizendo que teve uma prova, que eles fizeram uma pergunta para o aluno, ele já tinha respondido 4. Prova oral. Não, prova oral. Na quinta pergunta, ele tinha ido bem nas 4, eles fizeram uma pergunta que ele não sabia. Mas ele construiu, aliás, eram 3 na quarta pergunta. Ele construiu uma resposta tão boa, mesmo sem saber a resposta, que eles disseram, cara, quando acabaram, eles se reuniram e disseram, a gente vai ter que passar ele, vai ter que aprovar, porque se ele teve a capacidade de construir essas soluções, esse cara vai ser um bom advogado. E eu lembrei na hora do ChatGPT, eu falei, cara, ele criou uma se eu não soubesse a resposta, eu me convenceria dela. Então precisa ter um pouco de cuidado. O que é um risco também, que vai falar lá na frente. O segundo ponto, professor, que eu queria desdobrar de melhoria é a qualidade do trabalho. Lógico, quando bem executado. E essa qualidade eu quero repartir em 2 pontos aqui, que eu fiz as minhas anotações. Brainstorm e lógica. Primeira vantagem para melhorar a qualidade é que o ChatGPT ele tem uma potencialidade de fazer brainstorm, que eu odeio esses termos em inglês, né? Tempestade de ideias. De dar ideia. Eu odeio esse negócio. Vai mudar o seu mindset. Vai mudar o seu mindset lá, né? Mas, assim, é ferramenta de brainstorm. Então, você não tem muita noção, ou você, às vezes a gente com a mente cansada, não está considerando naquela situação certos aspectos.
por exemplo, a gente estava fazendo mais cedo, quais as vantagens? E aí a gente pede para comparar as soluções. Primeiro, quais as soluções possíveis para fornecimento de notebooks para os professores? Aí ele deu umas opções lá, com brainstorm, uns troços que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Que você contratava um negócio que era em nuvem, aí você comprava um computador, um notebook muito mais barato, né? E aí você emulava na nuvem. E ele mesmo diz quais são as vantagens e desvantagens de cada um, sabe? Então, assim, a potencialidade de brainstorm, quais as vantagens de distribuir notebook, umas questões de democratização do acesso e outras pautas, outros assuntos que não ocorriam no momento e não ocorria a muitos dos alunos. E ele traz ali, né? Isso é muito interessante. Então, essa tempestade de ideias, ela é muito útil. E aí, num documento como o ETP, que na verdade o ETP adequado, você esquece um pouco a proposta do documento de informação de demanda, pega o problema e vê qual a melhor solução, né? Para um documento como o ETP, é formidável essa ferramenta. Que ele vai te dizer aqui, ali, quais são as opções convencionais. Né? Para conferir, por exemplo, então, você ainda pode fazer o caminho inverso. Você faz a especificação do objeto, a gente fez a especificação do notebook, e aí você faz o caminho inverso. Agora, me apresente 10 modelos que atendem essa especificação, para ver se não está tendo restrição de competitividade. E ele te retorna com 10 modelos. Ou então ele diz, só tem um modelo. Né? Só falta ele falar assim, você está direcionando a contratação. Eu estou avisando a Tânia agora. O querido aluno Prêmio Humberto, quando a gente está falando sobre a questão, você falou sobre prestar dinheiro, eu disse, é uma prova de que é inteligência artificial, né? Não é Não presta dinheiro porque não é inteligente. Boa. Mas deixa eu te perguntar, cara, eu não tinha pensado sobre isso, muito interessante. Realmente existe, por outro lado, que o usuário tenha conhecimento, né? Mas isso de você ficar pedindo a ele, digamos, olha, traz ideias, eu tô com esse problema, quais as soluções? Isso pode ser um ferramental muito interessante, até para o que você falou no início, né? Que hoje os nossos ETPs, e aí eu penso, posso estar equivocado, mas eu penso que tem muito a ver com a nossa regulamentação federal, ela tornou o ETP obrigatório quase que sempre. Então, a nível federal, nossos servidores, e é natural, como eu tenho que fazer ETP sempre, eu começo a fazer o ETP porque eu tenho que fazer, sem avaliar tanta a função do ETP. Então, hoje, os nossos ETPs federais, pelo menos a nível de compras, eu posso dizer pelos anos que eu passei como coordenador substituto da SJU Aquisições, eles eram muito mais um resuminho do que sai no TR, né? Às vezes textos idênticos, que não estão preocupados com a solução exata, para cumprir, perfeito, para cumprir. Aquilo que eu chamo de o cumprimento meramente formal do ETP. E se perdeu a função dele, que é justamente essa reflexão, de certa forma, a formalização desse brainstorm, esse esforço para análise das soluções. E o que é difícil, tem custo, né? Tem um custo parar para talvez usar essa ferramenta como Custo você está ensinando cultural, a usar, né? reduza muito esse custo, né? Facilita muito aquilo que você passaria às vezes uma semana, talvez numa tarde, num dia, nesse diálogo com o ChatGPT, você vai ter subsídio para montar um excelente ETP. Muito interessante. Sim, e assim, professor, tem uma coisa também interessante do ETP, que surgiu lá com a já tinha, etc., de obra, mas surgiu, como a gente conhece ali, para a área de TI. Né? A formatação do processo de trabalho da 8666 não era com o ETP. O ETP era, para citar aquela passagem bíblica, era remendo novo em vestes velhas. Né? Você coloca um remendo novo numa roupa velha, você vai piorar, que vai cair o remendo e vai ficar um buraco maior ainda. Exato. Né? Então, o que o ETP fazia, além dele não entregar muita coisa no modelo antigo, ele piorava a situação, porque agora tinha mais um documento para fazer, tinha mais um documento para analisar, e todo mundo ficou com raiva do ETP, que os gestores não viram
ao utilizarem errado, não viam um ganho, né? Mas agora, com essa formatação do ETP, com essa formatação da 1433, eu penso que é o momento propício para utilizar o ETP adequadamente, porque a lei foi formatada para dizer, olha, a contratação pública ela não existe para atender um pedido que alguém pediu para comprar. Ela existe para resolver um problema da própria administração da sociedade. Né? E aí, nesse ponto, o ETP começa a ter sentido dentro da lógica. Né? Não, então agora, peraí, chega o pedido aqui, mas o dono da contratação não é a unidade demandante. É o problema a ser resolvido. Né? E casa, se a gente parar para pensar, assim, eu brinco, né? A nossa Santa Maria Silva Zanelli de Pietro, né? Em vida, nos abençoou assim com o casamento da nova lei de licitações até com o ChatGPT, né? Aconteceram no mesmo momento. E se a gente parar para pensar que essa é a nossa realidade federal, e a quase totalidade dos municípios e a maioria dos estados que nem sabiam o que é ETP, eles já vão começar, espero eu, a aprender da maneira certa. Então, a minha esperança é essa. Como eu falei lá no começo, né? Que uma coisa que não tem nada a ver, que é o ChatGPT, traga a reboque essa vantagem aí do ETP bem utilizado. Perfeito, perfeito. E deixa eu, concordo plenamente com o que você está falando, e aí pensando, né, o que aconteceu com esse desvirtuamento do ETP, né, o pessoal chama apelido de ETPzinho, né, que é para cumprir ali, formar um formuláriozinho. Eu acho que, eu estava conversando, desculpa, eu estava conversando sobre isso hoje na aula, né, tornou o ETP disfuncional. Porque, para mim, a grande função do ETP era mostrar lá no processo o esforço de reflexão sobre as soluções. Né? Para mostrar que, olha, eu cheguei a essa solução não à toa, não foi negligente, houve uma reflexão, houve um esforço. O ETP, com base nas orientações do TCU, era isso, era um esforço, olha, analisa quais são as soluções de mercado. E um ETPzinho, quer dizer, um ETP fajuto, né, fraco, ele acaba sendo disfuncional, porque ele é uma péssima testemunha. Ele é uma testemunha de que não teve esforço. Né? Um ETP de verdade, não. Mesmo que o resultado seja ruim, tem lá o esforço do que se tentou fazer. Eu lembro, uma vez testemunhado, você citou a Tânia, uma vez eu estava para deixar um livro na CELOG e vi um diálogo entre Tânia e outro colega auditor, e eu fiquei maravilhado, porque eram eles analisando assim, puxa, olha o que se tentou aqui, o resultado era esse. Isso tem a ver com as informações no processo que demonstram o que o servidor, o agente público queria. Isso falta na maioria dos processos, essa ausência de motivação. Eu acho que o ETP bem feito, ele é um instrumento excelente para testemunhar essa tentativa de fazer algo. E quando eu tenho uma ferramenta que me ajuda a dar esses subsídios de escrita, né, de argumentos, de opções, isso é muito facilitador, isso ajuda muito a realização de maneira funcional desse artefato, que na nova lei eu acho que ele ainda tem um outro desafio, que muita gente no federal ainda não percebeu. Enquanto o pregão 866 eram estáticos, os modelos eram estáticos, agora eles são flexíveis. E a gente vai ter que ter no processo, por exemplo, as justificativas de por que escolher o tal modo de disputa, por que aquela modalidade, por que aquele regime de execução. E essa ferramenta eu acho que pode ajudar até também nisso, né? Me ajudar a levantar argumentos, né? Sim. Argumento e assim, para além de um... Desculpa, professor. O Rafael disse que o que você fala que é um estagiário premium. É um estagiário premium, exatamente. Premium. Né? Ele traz as coisas, mas a responsabilidade é sua. Exatamente. Legal. Estagiário premium. Perfeito. Rafael, eu acho que ele estava no nosso curso mais cedo. Gente, para além de ser uma testemunha, o ETP... E professor, isso vai virar slide de ETP, se deixar, viu? Porque eu sou o louco do ETP. PCA e ETP, para mim, vão ser o nome dos meus próximos filhos. Né? Eu quero uma menina e um menino. Menina, ETP e PCA. Não bota esse nome deles. Não bota esse nome deles, não. Ou então com nome composto, né? PCA, ETP, desse daí. Paulo, Chaves. Mas, porque assim, para além de ser uma testemunha,
o ETP e junto o ChatGPT, eles podem ser um companheiro de viagem do gestor, né? Ao invés de ele documentar lá o que ele fez, o ETP, a nova lei, ela, lá no artigo 40, né? Desculpa, 18, ele traça uma senda, um caminho na qual, olha, qual que é o primeiro ponto? Problema a ser resolvido. Aí, não, vem cá, vamos conversar. Senta aí, abre uma cerveja, vamos conversar aqui. Né? Qual o problema que você quer resolver? Vai e alimenta lá. No nosso curso, e também no livro, eu demonstro esse diálogo. Né? Então, assim, para além de um instrumento de formalização, o ETP ele pode ser o caminho que conduz o gestor a tomar decisões. Né? Então, ele documentou a solução, faz o ETP como, de fato, um estudo. Né? Eu já sei qual que é o problema. Quais são as soluções? Eu não sei ainda o que é que eu vou contratar. Né? Segundo ponto, as alternativas para resolver aquele problema. A, B, C e D. Coloco lá no meu ETP. Qual o próximo passo do ETP? Selecionar a melhor solução que vai atender sua perspectiva do interesse público. Opa, deixa eu comparar aqui. Vamos lá. Então, assim, para além de uma testemunha, é uma trilha segura para o gestor. Né? O gestor não sabe para onde ir, siga a trilha lá do artigo 18, que não tem erro. Deixa eu te perguntar, teve uma pergunta do Paulo Alves, justamente sobre isso aqui. Ele disse, amigos Rony e Janderson, né? Professor Paulo, a gente já tinha feito referência à sua pessoa, ilustre tricolor, que deve estar se recuperando ainda da vitória do Fluminense. É coisa rara, aproveite. Ele colocou aqui, amigos Rony e Janderson, minha dúvida é, o ChatGPT conseguirá, além de levantar as soluções, apontar a melhor solução para aquele órgão especificamente, pois tal decisão exige discernimento. Não deve apontar. Não deve apontar. Não deve apontar. A gente vai falar sobre isso. Ele pode apontar. Se você mandar, ele vai apontar. Né? Mas, no meu sentir, até por uma questão ética e de domínio das políticas públicas, e licitação é política pública, né? É meio para a política pública, a gente não pode delegar à máquina essa decisão. O ChatGPT ele vai te trazer vantagens e desvantagens de cada opção. Mas aí, quem é que tem que comparar com a situação fática? O ser humano. Porque senão você joga fora o gestor e deixa só o ChatGPT. Aí a gente vai virar aquele filme de terror, que tem aquela casa que começa a ficar com ciúme do marido com a mulher, e começa a fechar a porta e vai, coisa, e prende menino e vai, né? Porque aí o ChatGPT começa a decidir. Então, observe, professor Rony, eu dou sempre esse exemplo. Eu tenho uma escola que precisa ser conectada a uma via. E eu tenho dois caminhos. Por mais que eu insira e dê informações sobre esses dois caminhos, distância, situação da pista, etc., né? E o ChatGPT ele pode fazer isso, ele pode dizer, desses dois caminhos aqui, essa aqui é mais vantajoso, porque é menor, etc. Essa aqui é mais vantajoso, porque é menos esburacada, tem menos pontos para construir, etc. Mas existe um contexto social, social no sentido macro, que é o ser humano que tem que ter. Né? Então, assim, perceba, a gente está lidando com vidas, né? Licitações lidam com vidas. Professor, não, você está exagerando. Porque a gente está no ar-condicionado aqui no apartamento. Mas imagina a pessoa, né, esse meu exemplo aqui, uma rua asfaltada na zona rural muda a vida da pessoa para sempre. Sim, com certeza. Entendeu? Então, quem tem que dar a decisão final é todo o parâmetro, quem vai comparar é o ChatGPT. Mas aí você lê os parâmetros e o gestor toma a decisão. Até porque o gestor vai ser responsabilizado pela decisão e o gestor vai saber. De repente, ele morando lá, ele sabe que por uma rua tem um tráfego maior, que vai aumentar mais o comércio, etc. Né? Então, tem aspectos que a máquina ela não vai conseguir emular e a decisão, ao meu ver, no meu pobre sentir, ela tem que ficar realmente para o gestor. Né? Ele vai te ajudar em tudo, mas
ele não pode começar a mandar a gente, né? Não, eu adorei a analogia com o estagiário premium, né? Realmente, vai te ajudar a criar, a ver argumentos, a levantar soluções, a fazer pesquisa. Você consegue otimizar muito o tempo e ter um bom artefato, né? Um artefato, não esses ETPzinhos que a gente vê a rodo nas compras, em algumas compras federais, mas instrumentos que tenham bons argumentos. Óbvio que o operador precisa ter conhecimento, senão não adianta a informação levantada, pelo É, contrário, pode até sair uma informação errada, né? que já sai hoje, assim, não vai ser o chat GPT que vai piorar, né? É, Então, assim, exato. concluindo a sua frase, o terceiro ponto é justamente essa questão lógica, né? Se o ser humano ele é muito bom, ou deveria ser muito bom, se você não é, você tem que melhorar, de ser muito bom em ser justamente humano, É, a máquina ela é muito boa em ser máquina, em ser lógica, né? Então, algumas concatenações de ideia que às vezes nos falha o gestor na redação dos documentos, isso aí a máquina é boa. Então, por exemplo, sempre lá em Nárnia, eu não dou exemplos concretos, lá em Nárnia eu estava, né, uma pessoa muito parecida comigo estava analisando um processo de contratação que te trazia lá o problema e a solução, né? Pelo objeto, era óbvio o problema, né, qual era o nexo de causalidade entre o problema e a solução, né? Ou seja, como que aquela contratação ia resolver aquele problema. Mas o servidor ele não conseguiria linkar não conseguia linkar no texto, né? Isso aí, para isso aí o ChatGPT é bom, que aí você coloca o prompt lá. Sendo que o problema é tal, redija um texto demonstrando como que essa solução vai resolver o problema. Aí ele faz todo, o algoritmo roda e ele vai te trazer um texto impecável, numa lógica matemática. Tânia, ela é professora de matemática, formada em matemática aí, quem não sabe. A Tânia é matemática, por isso que o negócio é. Então, assim, nessa parte lógica, professor, até desse ponto de vista de melhorar a redação, o ChatGPT vai ajudar bastante, ao meu ver. deixa eu perguntar, ele tem, realmente eu não sei, ele tem alguma limitação, assim, a quantidade máxima de texto é, sei lá, não sei, uma página, duas páginas, Ele três te páginas, o obedece, tamanho? né? Ele te obedece. Você vai conversando com ele como se fosse um estagiário mesmo, estagiário primo. Né? Ele te manda o texto ali, e aí você manda o prompt. Não gostei, está muito extenso. Ele vai te dar um texto mais resumido. Você Tá. manda, resume em 5 linhas, ele resume. Mas eu quiser falar para ele assim, eu quero, desculpa, eu tô perguntando Não, por claro. ignorância mesmo. Eu quero, faz aí uma monografia para mim sobre esse tema abordando esses pontos. Ele escreve ou não? Tem um limite de páginas ou de texto que ele oferece? Eu realmente Não, não sei. ele não emula essa quantidade de páginas. Você teria que fazer por partes. Ah, entendi, Teria que entendi, fazer por partes. entendi. Mas aí, Ótimo. por exemplo, para você fazer uma monografia decente com o chat GPT, a quantidade de raciocínio que você teria que utilizar, né? Porque uma pesquisa científica, para criar os prompts seria tamanho que era melhor você fazer uma monografia. Era melhor, era melhor escrever. Agora, para Não, porque uma monografia meia boca, ele faz tranquilo. eu perguntei porque eu lembro que logo quando começou o ChatGPT, até eu coordeno pós-graduação, né? Duas pós-graduações, uma na Baiana, presencial, e uma EAD, as duas sob Olha licitações e contratos, e uma o EAD. professor Janssen ganhando, né? Ganhando emprego aí no futuro. Você, meu amigo, você vai ter trabalho, pode ter certeza. E aí, Janson, fala nisso, Janson, você mora em Brasília? Não, com todo o amor que eu tenho para Brasília, mas esse problema eu já resolvi. Eu moro em Natal. É Natal, Natal, verdade, desligado, a gente conversou, mora em Natal, é verdade. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu te falar, eu lembro que quando saiu o ChatGPT, até entre os coordenadores, se conversou muito isso. Olha, será que o risco de monografia, não só plagiado, né, mas não escrita, agora não é nem plagiada, é escrita pela inteligência artificial, não vai aumentar? Eu lembro que se falou muito isso e eu fiquei na dúvida se ele faria textos tão grandes. Mas deixa eu te perguntar, a gente falou muito na Tamanho ele faz. perspectiva. Aí ele faz. Tranquilo.
Deixa eu te perguntar, a gente falou muito sobre, na perspectiva do agente, você me convenceu, acho que realmente pode ser uma ferramenta interessantíssima para formular ETP, ah, vou ajudar, enfim, fazer os artefatos, TR e tudo, justificar as escolhas de um edital, muito, muito interessante, estou visualizando isso na prática, muito interessante, mas para o lado do fornecedor, né? É, quais as vantagens, as principais vantagens que você acha que ele eventualmente pode ajudar o fornecedor? Professor, assim, para além da redução do tempo também, né? Porque o palco bate o Chico, bate o Francisco, ele pode ajudar a dar uma maior aderência da proposta do fornecedor ao termo de referência. Você pode copiar trechos do termo de referência, né, ou de qualquer outro documento, e solicitar que ele redija uma proposta, uma especificação, com base naquela especificação. E, obviamente, que a máquina ela vai ser mais fidedigna, né? Aquela questão de causalidade, etc. Então, o fornecedor ele vai levar uma oferta, uma proposta, a depender da complexidade do objeto, com mais aderência ao termo de referência. Essa é uma das possibilidades, né? Tem várias outras aí. Interessante, interessante. O Nier, né, falando que tem que estudar mais, eu também, todos nós, né, a gente tem que realmente estar sempre preparado para isso. E a Maria Eduarda fez uma pergunta, e não é nada de ignorância, Eduarda, pelo contrário, também tenho essa dúvida. O ChatGPT traz as referências das fontes de pesquisa ou só o texto pronto? Ele faz, entrega o texto, mas sem informar de onde ele captou a informação. Olha, tem três situações. Na versão paga, na versão gratuita, geralmente ele não traz a fonte, né? Porque ele tem uma base de dados limitada, agora, salvo engano, de janeiro de 2022. Então ele pode até trazer, mas via de regra ele não traz. Aí, nesse caso, quem tem a versão gratuita, eu sugiro para fontes, você precisa de dados com fontes, utilizar o Bard, que é o chat GPT do Google, né? Na versão paga, você tem a opção que ele faz o link pelo Bing, etc. e tal. Na maior parte das vezes, ele não traz a referência. Mas como é uma conversa com o estagiário, tá? Você pode Você pode pedir, pedir para ele pesquisar. repita o texto trazendo as fontes, né? Só que aí, Interessante. como que aumenta a responsabilidade do professor, de quem está fazendo, do usuário, né? Você tem que consultar todas as fontes. Se você pedisse para um estagiário fazer aquele texto e ele dissesse que a professora Maria Silva falou no livro tal, página tal, você não ia conferir? Ah, Janderson, eu não ia, não. Então, né? Porque você é corajoso, eu iria. Eu iria. Então, assim, a lógica é a mesma, né? Eu já peguei texto do chat GPT, que eu pedi para ele repetir e ele inventa, tá? Ele inventa, quando ele não sabe, ele inventa. Ele já fez isso com temperatura de uma cidade lá, ele não tinha acesso, inventou. E ele também, professor, ele faz, ele emula a burrice humana também, né? Você falou. Né? Como ele busca na base de dados e da internet, a depender da versão, o que acontece muito? Esses artigos mal escritos que nós temos, infelizmente, aqui na academia brasileira, com referências mentirosas que não existem, referências que não existem. Então ele pega um artigo, né? E ele faz o que aluno de graduação e até de pós-graduação faz. No lugar de citar o APUD, né, que é o que eu pesquisei em uma base que pesquisou de outra base, ele já lança direto, né? Então, o livro do professor Rony Charles falou tal coisa, mas ele não pegou o seu livro, até porque o seu livro não está na internet. Ele pegou de um artigo que disse que no seu livro está escrito tal coisa. E se no artigo estiver mentindo, ele vai trazer informação mentirosa, né? Informação falsa. Eu já peguei isso, né? Era uma questão de direito penal, salvo engano. Eu conto até essa história no artigo do ChatGPT e o Dorian Gray, fiz um paralelo. Assim, muito bom, eu li, muito bom, muito bom. Justamente isso, assim, o autor tal
falou tal coisa no livro tal, página tal. Por coincidência, eu tinha um livro, fui olhar lá, não tinha nada daquilo. E na obra toda, em nenhum lugar, o professor falou isso, o autor falou isso. Talvez não seja nem a opinião dele. Só que aí eu repito, se você, pesquisando a internet, tivesse copiado do artigo sem consultar a fonte originária, você teria caído no mesmo erro. No mesmo erro. O Romero, um aluno premium, ele fez uma observação aqui bem interessante. Ele disse que uma vez fez uma pesquisa de um julgado do TCU pelo ChatGPT e ele simplesmente criou um julgado com referências, data de publicação e relator. É importante fazer o double check das informações. Pô, o ChatGPT é somebody love, Somebody love. mesmo, né? Ele melhorou nisso aí, professor, que agora, na versão mais recente, ele te conta que ele está te enrolando. Ah, é? Não sei se em Ficou todas as sincero. situações. Sai uma observação lá embaixo, passa um traço embaixo. Os dados de acordo foram criados, são fictícios apenas para ilustrar o que poderia. Mas assim, o ChatGPT, ele não tem acesso à base de dados do TCU. O nosso tem, que a gente tem o chat TCU lá, que é interno. Temos agora. Aí esse está integrado à base de dados, à base de jurisprudência do TCU. Mas o chat GPT normal, ele não está. Então, todos os acordos do TCU que eles trazem é porque foram referenciados em publicações. Que bacana. Tem o chat GPT do próprio TCU. Tem muito chat bacana, muito TCU, bacana. que é o chat GPT, né? Comprou-se a base do chat GPT e fez as atualizações. Então, por exemplo, o nosso chat TCU lá, ele já pega toda a base de jurisprudência modelos anteriores e já faz todos os comparativos e crítica ali para... Não sei, o Tânia podia estar falando isso. Seria ótimo recebê-la aqui na live, se ela quiser, seria uma honra recebê-la. E é interessante, porque você tem até a oscilação da jurisprudência, né? A jurisprudência vai mudando, muitas vezes ela está voltada para algum caso concreto. Não é jurisprudência, né? Acordo isolado. Acordo isolado, né? De qualquer forma, assim, é muito acordos, bacana ver o TCU. Desculpa a piada, professor. Tem uns acordos isolados que andam em bando, né? Jurisprudência tribunal é essa. Mas teve 15 acordos falando do outro. Não, mas a jurisprudência é essa. É essa. É verdade. Mas assim, o contexto ele é muito protagonista na área, né? Mesmo sendo o caso concreto ali analisado, ele vira parâmetro para outros processos. Muito interessante ver o TCU já se movimentando no uso da inteligência artificial. Por isso que se tornou o que se tornou o TCU. Amigo, e vem cá, você até no artigo que você citou agora há pouco, você fala um pouco sobre isso. Quais as barreiras éticas ou desafios para o uso dessa ferramenta nas licitações, né? Eu poderia pensar aqui em um problema, repito, posto de trabalho, mas é muito mais problema do ser humano do que da máquina. O ser humano é que tem que se adaptar para não ser substituído, para saber ser o operador da máquina. Vai substituir alguns postos de trabalho, a inteligência artificial? Vai, mas vai criar muitos outros. Então você ser humano, que está ouvindo aqui a live, tem que saber qual é o local que você vai se colocar, de substituído ou de operador, né? De alguém que vai estar junto com a inteligência artificial. Mas também tem a questão de proteção de dados, né? De preservação de direitos autorais, né? O uso de obras, de artigos sem a devida referência. Então, de repente, alguém, tentando pensar aqui no exemplo que você deu, alguém pode estar citando trecho de um livro de alguém que está sendo repetido pela inteligência artificial, mas se não perguntar de onde veio a referência, vai estar citando, plagiando o texto, sem fazer a devida referenciação, né? Então, talvez tenha alguns desafios. Você vê alguns desafios éticos ou pragmáticos para o uso do ChatGPT nas licitações? Só vamos por partes, né? Como diz o meu querido consultor jurídico do TCU, o Alden Mangueira,
Ele adora repetir a frase: vamos comer esse boi aos bifes. Com toda a vênia aos veganos e vegetarianos. Primeiro, a primeira preocupação ética, ao meu ver, é a tomada de decisão. Lá no meu livro, também no curso, existem momentos em que eu poderia te dar um prompt para sugerir um prompt para ele, o ChatGPT, dar a decisão para você, mas eu não faço, porque eu não acho adequado. Né? Eu dou o prompt o seguinte: tome a decisão, com base em todos os elementos, tome a decisão, e com a decisão tomada, peça para o chat fazer a fundamentação. Né? Construir a argumentação, na verdade, que a fundamentação é você que dá. Né? Então, por exemplo, prompt lá do posicionamento conclusivo, pela viabilidade da contratação e qual a solução mais adequada. Escolha a solução mais adequada, verifique se é viável a contratação e, com base nisso, peça para o ChatGPT: olha, ChatGPT, a solução mais adequada é essa, por causa disso, disso. Faça o texto para mim. Aí ele vai fazer o texto lá para você. Né? Vai trazer coisa que você não estava lembrando, mas sempre concatenado com a decisão. Então, assim, o primeiro imperativo ético, cita Kant, imperativo categórico, é que o ser humano ele esteja no controle da máquina, não vice-versa. Né? Se a gente já critica, muitas vezes, o gestor, ou até o controle externo, a Tânia está aí. A Tânia, se você falar mal do controle externo, fale mal dela, fale mal da mãe dela, mas não fale mal do controle externo, perto da Tânia. A gente critica o controle externo, e às vezes com razão. Né? A Tânia fazendo mexer aí do link para comprar o livro. Estavam Obrigado, perguntando aqui. Inclusive, ela Cadê quem foi que prefaciou, perguntou? tá? Foi ela que prefaciou o livro. É a madrinha. Pessoal, quem perguntou, tá aqui o link para o livro, para comprar o livro, vale muito a pena, tá? A Link Tânia já colocou. com desconto, hein? Desconto de lançamento. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu Depois, estava. se a Tânia puder me mandar mensagem, eu vou fazer um banner para publicar na minha rede social também o link, tá? Agradeço demais, Pessoal, professor. Agradeço então demais. vou fazer, tá? Então, como a gente estava falando, às vezes a gente critica muito o controle por fazer, e aí veio toda aquela alteração da LINDB, etc., por fazer uma avaliação fria da situação, sem verificar o contexto do gestor, o contexto do caso concreto, as peculiaridades. Né? Aí a gente vai naquelas discussões boas de hermenêutica, que tem que trazer o caso concreto, né? Solução problemática, etc. Que eu não vou começar a falar juridiquês aqui. Mas a gente critica isso tudo para no final entregar a decisão para a máquina, com algoritmo. É para isso mesmo que a gente caminhou, né? Janderson, mas a máquina é racional. A gente viu no século XX que foi que deu racionalismo, né? Não precisa falar mais sobre isso. Mas, então, primeiro imperativo ético categórico, que eu acho que tem que ser punido o gestor que coloca a máquina para tomar a decisão. É você tomar decisões e utilizar a máquina como apoio. Tá? É porque eu repito, se a máquina tomar decisão, não precisa do gestor. Tá? O segundo ponto, e aí entrando aí nessa, toda essa questão, a responsabilidade, conteúdo jurídico, o ChatGPT ele é muito ruim para trazer conteúdo jurídico aprofundado. Ele traz conteúdo jurídico, professor, mas com toda a vênia e respeito aos queridos estudantes de direito, né? Eu também sou professor de direito. Sabe aquele texto daquele aluno que, porque a gente brinca, o advogado acha que é Deus, né? O jurista, a pessoa formada em direito, profissional formado em direito, nós achamos que somos deuses, né? O estudante de direito tem certeza. Né? Então, às vezes, tem aquela fundamentação jurídica rasa, parecendo que é a coisa mais certa da face da Terra, mas está falando besteira. O ministro Barroso, né, querido, que eu mando um grande abraço para ele, tive também a honra de tê-lo como meu professor do mestrado, ele já encomendou aí, sem custo, para o Estado, para o Judiciário,
duas soluções, né? De inteligência artificial generativa para o meio jurídico. Vamos ver do que vai dar. Então, tem esses dois pontos. A questão dos postos de trabalho, acho que você colocou de maneira perfeita. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, em seguida. A outra questão da proteção de dados. Né? Qual que é a sugestão que eu dou no livro, lá, também no curso? Proteção de dados. Se a gente vai lá na LGPD, né, não é qualquer dado pessoal que é dado sensível. O nome da pessoa, a idade, isso não é dado sensível. O que é o dado sensível? Sensível tem a ver com a sexualidade, com as escolhas, preferência política, etc. Isso que é dado sensível. Né? Mas, em licitação, a gente não trabalha muito com esses dados. Então, aqui teria talvez uma informação sigilosa do órgão, que, nesses casos, qual que é o meu conselho? É muito simples. Isso aí vai representar o quê? 1%, 2% das contratações? Não usa o chat GPT para informações sigilosas. Mas informações sigilosas de verdade, tá, gente? Eu brinco, professor. Não é se o seu papel higiênico do seu órgão é folha simples ou dupla face, não, que é sigiloso. Né? Isso aí é coisa séria mesmo, sigiloso. Em relação aos direitos autorais, se o professor me permite, eu gosto sempre de citar os autores clássicos, professor, de uma maneira clara, porque a maioria das ideias, assim, elas são simples, mas às vezes a gente gourmetiza, né? A gente faz uma ideiaria artesanal lá. E assim, o Foucault, ele falava, ele escreveu sobre um ponto interessante, que toda ideia hoje, atualmente, é um mosaico de ideias anteriores. Mosaico é aquela peça cheia de Você cita pedacinhos. isso no Eu artigo. Você cito cita isso no no artigo. artigo, exatamente. É um mosaico de ideias anteriores. Então, assim, ninguém tem uma ideia realmente nova. Né? A pessoa, professor, isso aí que você citou, esse caso que você citou aí do sangue, que não vai tirar do couro lá da pessoa, isso aí é do Alto da Compadecida. Sim, mas Ariano se inspirou em Shakespeare, né? Mercador de Veneza. E antes disso, os contos celtas, etc. Então, assim, tem essa questão do direito autoral, que ela tem que ser vista, etc. Mas eu penso que, via de regra, o chat GPT, primeiro, como ele não traz, ele não pega de um canto específico, salvo se você mandar, né? Ele faz esse mosaico, ele pega um monte de dados, tritura e joga o resultado para você. Eu acho que não seria agora uma preocupação. Né? Até porque, professor, o chat GPT, ele não entende no sentido literal. Ele vai utilizar ali repetição, as palavras que mais repetem, ele transforma o texto em números, processa aquilo ali e, com base na probabilidade, etc., ele te dá uma resposta. Tá? Então, assim, Tá. Então, não é normalmente. Ele pode até colocar uma opinião similar àquela do texto escrito, mas não é o texto escrito. Digamos, ele é um estagiário realmente premium. Ele não vai pegar essa solução aqui desse que colocou, não. Ele vai pegar esse raciocínio, os outros raciocínios similares a ele, e vai construir um texto com base nesse fractal, né, de perfeito. ideias, de informações. E quando Interessantíssimo. ele traz de um lado, e quando ele traz de uma fonte só, ainda que ele não informe a fonte, ele costuma informar o autor. Né? Então, ele fala assim, a licitação, etc. e tal, segundo Rony Charles, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Geralmente, quando eu peço no meu prompt para ele citar autoridades do assunto. Segundo Rony Charles, tal coisa, tal coisa. O problema é que às vezes o Rony Charles não falou aquilo. Mas eu acho que esse Não, problema não tem, não. eu preciso dar uma atualizada. Meu amigo me provocou e eu, agora, depois dessa live, me sinto até mais provocado a dar uma pesquisada e ver isso. Isso pode ajudar muito nas pesquisas. Mas, amigo, deixa eu a gente já passou da hora, 20, passou rápido, né? Até pelo ter sido uma DR Live com um tema muito interessante. Passou bem rápido. Eu vou fazer as duas últimas perguntas antes dos agradecimentos. A primeira é como você vê o futuro das licitações adotando
inteligência artificial como o ChatGPT e conselhos que você daria para agentes públicos ou privados que se interessaram, e certamente vários se interessaram a partir dessa live, pelo uso da inteligência artificial do ChatGPT nas licitações. Então, como você vê o futuro, o impacto para o futuro e quais os conselhos você daria para aqueles que se interessaram? Além de, Professor, obviamente, o primeiro dos conselhos, comprem compra o o livro. livro É do lógico. professor, aproveitem o desconto especial. A Tânia já colocou aqui o link. Vou ver se eu consigo. Enquanto você vai falando, eu vou ver se eu consigo fixar o link que a Tânia mandou. Eu brinco, todo mundo diz que eu sou sincericida, professor. Eu falei, compre o livro. Se você não mudar a sua vida, pelo menos a minha, você muda. Pelo menos uma vida vai ser impactada. A segunda vai depender de você. Se você pegar o livro e colocar em paz. Agora a primeira vai ser, porque o Pix cai na hora. Fixado o comentário com o link. A Tânia Pimenta Tânia. Pimenta, ela colocou. É bem sugestivo, né, Papo? Como todo externo. Mas enfim. Desculpa, Tânia, eu tinha que fazer essa piada. Então, assim, primeiro, você já sacramentou. Só haverá espaço no futuro para quem domina o chat GPT. Que é a coisa muito simples. Nesse começo agora, quem domina o chat GPT, ele vai ter mais tempo. Porque se o troço, você fazer o troço em 5 dias, você vai fazer em 1, 2 dias e vai ter mais tempo. Vai ter um período de adaptação ali, de amortecimento. Né? Mas em muito pouco tempo, o que acontece? O chat GPT vai ser incorporado. Né? O gestor, e aí tanto público como privado, ele vai te dar uma carga de trabalho contando com a utilização do chat GPT, outra ferramenta de inteligência artificial. Então, se antes o prazo era de 5 dias para fazer a TPTR, agora vai ser em 2. Estou chutando números. Não é? Que ele aumenta a produtividade, né? Você, teoricamente, tem que lidar com essa nova produtividade. No tempo, você não vai trabalhar menos, provavelmente, mas vai aumentar a produtividade. E quem não se adaptar não vai conseguir fazer no prazo. Né? Eu brinco, professor, mas eu não vou me adaptar. Eu falei, então você vai abrir uma ETPeria artesanal, né? Uma produção de ETP artesanal, um negócio gourmet, etc. Não tem não me adaptar. Quem não se adaptar vai estar fora do mercado. Ah, professor, acho que não. Fale hoje assim, eu não me adapto ao computador, utilizar o computador. Eu gosto da máquina de datilografia. Eu não me adapto ao pregão eletrônico. Eu sou vintage. Eu só gosto de pregão presencial. Qual é o espaço que tem para o pregoeiro de pregão presencial hoje? Tem? Então, não tem espaço. Não tem espaço. Qual que é a diferença? A diferença é que o ritmo é muito mais acelerado. Então, se da transição da máquina de datilografia para o computador, sei lá, foram 50 anos, 30 anos, agora vão ser, não sei, 1 ano, 2, 3, né? Mas não vai ter espaço para quem não tem. E isso vai seguir, na minha opinião, né, de mandinar aqui e tal, isso vai seguir uma lógica que o serviço público já está adotando com outras ferramentas de TI, que é o quê? Tem menos servidores, mais capacitados, né? Mais bem remunerados. Oi, professor, mas eu sou mal remunerado. Mas no passado era muito pior. Né? Passado que eu estou falando 30 anos atrás, tá, gente? 20 anos atrás. 30 anos atrás. Era muito pior, né? Lá no TCU, professor Rony, o pessoal conta que antes da Constituição, os servidores recebiam um complemento do salário mínimo, que a remuneração do TCU era abaixo do salário mínimo. Entendeu? Então, assim, você vai precisar de bem menos servidores para fazer um trabalho. Só que esses servidores terão que ser mais especializados. Então, imagine uma cena, professor, assim. Você tem um chefe e 10 servidores para fazer a TP e TR ali. Aí os servidores médios fazem o ATP TR, o chefe que tem um nível premium, digamos assim, vai lá e corrige, etc. e tal. Você vai trocar esses 11 por 3 servidores premium, que vão fazer sozinho com o ChatGPT.
Perfeito. E isso, historicamente, né, desde a Revolução Industrial, o aumento de produtividade costuma gerar aumento de remuneração para quem encabeça o processo, né? Então, esse premium ele vai receber mais do que os 11 anteriores, porque a produtividade dele é muito maior. E com isso, Até então, pela a, escassez, né? Também, a a escassez é receita é muito grande. maior. Muito, muito interessante. Com certeza é um resultado, pelo menos é o histórico desde a Revolução Industrial que nos ensina, né? O aumento da produtividade aumenta também aumento da receita pelo produtor. Interessantíssimo. E assim, Interessantíssimo. veja que da Revolução Industrial para cá, né? Desde que a gente se livrou do horroroso laissez-faire, laissez-passer, né? Eu sou fã agora me faltou a Estado memória. social, Não, do Estado social, do welfare state. não, literatura também, mas a literatura inglesa, esqueci meu autor favorito agora, deu branco. Mas que retrata justamente essa questão do. Peraí, deixa eu colar aqui. Cadê? Charles Dickens. Charles Dickens, nos livros dele, ele cita bem aquela época do início da Revolução Industrial ali, né? Que era o laissez-faire puro, 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 puro. Né? Então, assim, mas veja que também, me equilibra aqui, a vida das pessoas só melhorou de lá para cá, da Sim, Revolução sim. Industrial para cá. Né? O que a gente tem hoje em casa, numa casa assim, nem os imperadores romanos, nem os faraós do Egito tinham. Eu tenho uma máquina que faz gelo na hora, né? Tem um troço que roda e esquenta a comida, né? Tem outro troço que eu consigo conversar com a maior autoridade, uma das maiores autoridades de estações do país aqui agora, né? Sendo assistido, o pessoal gravar para depois o Rony dizer que não fez essa live comigo, vai ficar aí gravado. Né? Então, assim, a vida das pessoas só melhora. É Lógico que verdade. tem todo aquele balanceamento, etc. E para Mas além disso, né, por exemplo, tomar banho, poder tomar banho 3 vezes por dia. Então, naquela época, isso era um luxo para apenas a alta nobreza, né? Vestir roupas. pois E realmente, para além da tecnologia, a qualidade de vida, graças às diversas evoluções que nós passamos, melhorou muito. Mas acho que é um dado. Por mais que, obviamente, a gente teve muita exploração da mão de obra, né? Muita exploração do trabalho, o aumento da produtividade ele costuma gerar aumento de receita para o trabalhador. Por quê? Porque ele passa a ser mais valorizado. Ele passa a ter, entre aspas, mais valor de produção. Ele entregava, vamos usar o exemplo do ETP, né? Ele entregava 3 por mês, 4 por mês. Agora ele consegue entregar 30. Se ele lê o livro do professor Jantos, ele consegue entregar 20, 30. Então, poxa, mais vale importante muito do que ler, mais. se comprar o livro do Se professor James. comprar o livro, Mais mais importante. importante que ler. Ai, amigo, Desculpa, professor. tranquilo. Baiano, homenageando de novo o professor Cristiano Chaves. Baiano não tem jeito. Ah, é. Amigo, e os conselhos? Acho que nos faltaram os conselhos, né? Quais os conselhos para a gente fechar? Quais os conselhos e recomendações para aqueles, além de comprar o livro do professor Janderson? Esse aí é o conselho número E os um. cursos Ah, também. Os e cursos. os cursos também. Mas, além disso, que outros conselhos você poderia dar para quem está interessado no uso de ferramentas de IA? E você pode citar até outras, além do chat. Bem, o meu conselho, sendo bastante espontâneo, como eu sempre sou, né? Primeiro, pode parecer uma coisa demagógica, mas não é não. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou demagógico. É você acreditar em você. Você que está me ouvindo agora. Acredite em você, no seu potencial, mas faça alguma coisa a respeito, né? Levanta da cadeira aí e estudar, né? Invista em você. Se ninguém acredita em você, acredite, prove que eles estão errados, né? O Uhum. pessoal brinca com esse negócio de gratiluz agora, professor. Não vamos na força do amor. Eu falei, não, gente, vamos na força do ódio mesmo, né? Levanta aí e prova para todo mundo que estão errado. Então, assim, o meu conselho é estudem bastante, né? Estudem bastante, porque está se abrindo, ao mesmo tempo que é um desafio, está se abrindo uma oportunidade enorme, que é o quê? Os primeiros que dominarem essas tecnologias, eles vão sair na frente,
e já passar na frente, às vezes, da pessoa que está, infelizmente, lá há décadas trabalhando com aquilo, né? Se você fizer com segurança, com responsabilidade. Então, assim, livros, cursos, estudem, parem de ser parem de ser bobo e acreditar em milagre, né? Do conto, faça a imersão, a submersão, né? Sei lá o quê, e aprenda em um curso de 4 horas, aprenda sobre licitação, tudo, né? Eu penso que eles vão fazer o quê? Vão incorporar o espírito do Eli Lopes Meirelles na pessoa, em 4 horas, né? Saber tudo de licitação. Eu estou nisso há quanto tempo, né? E a gente vai... Professor há muito mais tempo que eu, né? Sem querer falar da idade. A gente sabe que nunca sabe tudo, né? Nunca sabe. Então, assim, é uma oportunidade incrível. Não caia em golpes. Não ache que vai ser fácil, que você vai ter o emprego do Homer Simpson, que é apertar um botão e... Né? Na prática, o ChatGPT ele vai exigir do usuário muito mais estudo. Primeiro, para conseguir operacionalizá-lo, ou as outras inteligências, né? E segundo, para conferir as informações que retornam. Porque uma coisa é você produzir um texto, né? Não tem a chance de você produzir um texto errado, professor, você não tem ele, né? Espirrado, Deus abençoe, o homem aí que, né, tá chamando para lá e tal. Mas assim, a chance da pessoa fazer um texto errado, ela diminui por quê? Por causa da limitação de conteúdo, né? Como é que eu vou errar um negócio que eu nunca ouvi falar? Não tem como. ChatGPT tem. Ele vai trazer coisas que você nunca ouviu falar. Então, assim, isso vai exigir um estudo, uma dedicação maior para verificar. E, assim, puxa, a operacionalização, eu vou falar agora, professor, esse é o ponto fulcral, tá? A operacionalização do ChatGPT é a coisa mais simples da face da Terra. Você pega alguns... Eu tenho lá no livro, capítulo 1, professor, que são as dicas de operacionalizar o ChatGPT, a parte 1, que inclusive foi a única parte que eu fiz com a ajuda do ChatGPT, tá, gente? As outras eu fiz sozinho. É muito simples, professor, porque a genialidade não é usar o ChatGPT, é criar o ChatGPT, né? E ele já está criado. Então, a primeira grande boa nova, ele já está criado, você não precisa ser um gênio. Qualquer pessoa que sabe utilizar o Word, primeiro ponto. Então, sabendo utilizar o ChatGPT, e qualquer pessoa consegue utilizar o ChatGPT, né? Pegue essas informações essenciais, precisa ser no meu livro, falando sério agora, qualquer outro lugar na internet de graça, num vídeo do YouTube. E o grande diferencial não vai ser conhecimento de TI, até porque eu não tenho formação em TI, e nem pretendo ter, né? Porque o direito é minha paixão. Mas o diferencial, professor, é o seu conhecimento em licitações e contratos para operacionalizar o ChatGPT. O professor Rony, né, praticamente nunca usou o ChatGPT. Ele lendo em 10 minutos as orientações de como utilizar o chat, ele vai saber fazer os prompts e obter o que quer. Por quê? Porque vai vir uma especificação com restrição de mercado. Ele, opa, isso aqui não pode. Aí ele refaça, retirando a restrição, papapá. Então, assim, esse é o pulo do gato, professor. Quem vai dominar o ChatGPT não é quem entende de TI, é quem entende de licitações e contratos. Então, o professor Chaves está me pagando uma comissão, né? É mentira. Mas, assim, para além do meu livro, ou de curso ChatGPT, façam cursos, comprem materiais, aproveite. O livro do professor está com desconto lá na JustPod hoje. Falando sério. Verdade. Eu até esqueci de falar. Eu falo, tá com desconto, viu, gente? Lá tá. Eu já tenho ali, Black Friday. Se eu não tivesse, eu ia sair doido, né? Atrás, porque eu não ia fazer uma live com esse homem. Mas eu já tinha ali, viu? Já tava, se quiser, eu provo. Olha, obrigado. Então, assim, invistam na pós-graduação, livros, estudo de licitações, porque é isso, não é a tecnologia.
É o estudo em licitações e você se levantar dessa cadeira, né, também, ou sentar na cadeira para estudar, que vai fazer você ser um profissional diferenciado. Síndrome de Gabriela. A Gabriela tem se aposentado muito cedo. O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, sou sempre assim, sempre fiz PR assim, Gabriela. Vai se aposentar mais cedo a Gabriela. Porque o espaço ele vai acabar em muito pouco tempo. Mas você que está aqui hoje, na live, você está saindo na frente. Só de você estar aqui, você está saindo na frente. Né? Porque você está tendo essa informação privilegiada. Daqui a um tempo, quando começar aquele desespero, vai todo mundo correr atrás de curso de tecnologia. E você já sabe que você só precisa das informações básicas de tecnologia e você já vai ter se aprofundado em licitações. Porque aí, como diz a Michelle lá da Inove, né, é grande. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha a dizer aí. Amigo, foi. Primeiro, parabéns. E a tua ilustração do estagiário premium, para mim, resume de maneira muito didática, talvez a maior funcionalidade dele para a área de licitação. É dar um apoio ao agente público, ao agente privado, na construção de texto, pesquisa, análise de soluções, do brainstorm, né? Um estagiário premium, gostei. Ou levar lá Sensacional. demissão, que um estagiário também pode fazer. Se não tiver o conhecimento para caso o estagiário traga uma Acompanhar. Se não acompanhar informação direito, ruim, né, o estagiário. tem que ter conhecimento para acompanhar o estagiário. Meu amigo, eu quero lhe agradecer muito, amei, adorei a live, pelo conteúdo, pela simpatia, pelo conteúdo leve. Eu costumo dizer que uma vez eu vi é real, eu estava viajando, estava em Gramado e vi uma placa, né, que dizia o seguinte: a inteligência está um degrau acima, aliás, o bom humor está um degrau acima da inteligência. E eu concordo muito com isso. Então eu gosto muito quando alguém, além de inteligência, sabe expor o tema com leveza, com bom humor. Isso é sempre muito importante, tá? Quero mandar um abraço aí a todos que vieram, prestigiaram, todos os professores, amigos, alunos premium, a Tânia, né, que quase que o assessorou aqui. Rapaz, ter uma assessora como a Tânia é luxo, viu? Assistidora premium, né? Assistidora premium. Assessora premium, viu? Assessora, eu quero manter meu cargo lá, viu? Assessora não. Uma assistente de live, a Tânia, uma assistente premium. E é uma servidora muito qualificada, todo mundo conhece a boa fama e o prestígio da Tânia. Então ela está aqui nessa sua live lhe acompanhando, mostra também o carinho e a atenção que ela tem por você. Aqui. E, enfim, agradecendo muito, muito mesmo a sua presença, passo para as suas considerações finais para a gente fechar, que eu estou com medo do Instagram nos derrubar. Antigamente, com um pouquinho mais de uma hora, ele derrubava, e quando ele derruba, a gente não consegue salvar. Juntaram dois nordestinos para conversar, né? Se tivesse café, a gente ia até. Café e bolo, a gente ia até amanhã. Eu quero assim, agradecer os servidores, o pessoal da iniciativa privada, mas eu sei que a audiência, a maior parte é de servidores, assim, e que seres fantásticos são grande parte, a maior parte dos servidores. Um dia à noite, a maioria trabalhou o dia todo, fora de casa, o tempo de estar com os filhos, com a família, está aqui assistindo nossa live, tentando melhorar aí o seu trabalho, né? Para além da sua condição profissional, né? Eu coloquei até lá na dedicatória do livro, que para nós servidores, o lucro é o bem-estar social, né? É o interesse público. Então, só agradecer a vocês, assim, tudo que o pouco, né, que para mim é muito que eu conquistei na vida, foi graças ao serviço público, graças a vocês, servidores públicos, e graças ao público, né? A gente não pode esquecer que a intenção última disso tudo aqui é o público. É o público. Sem dúvida. Então, Sem e dúvida. agradecer, professor, assim, pela generosidade do convite, assim, você também é uma pessoa, assim, eu brinco, toda unanimidade é burra, né? Menos a professora Michelle Marie, que eu nunca vi uma pessoa que todo mundo gosta, né? E o professor Rony, assim, que tem essa gentileza
né, aí de uma carreira tão consolidada aí no mercado, convidar nós, as POMs, né, nós, os discípulos aí para essas lives, que muito nos engrandece. Então, agradeço muito a generosidade do professor e de todos que estão até agora. O nome do livro é... Peraí que o Fabrício mudou o nome do livro. Eu queria um nome, mas o Fabrício mandou fazer outro, eu sou obediente, eu fiz. Elaborando ETP e TR com o chat GPT na administração pública. O link está aqui na descrição e também está lá na bio do meu WhatsApp, do meu Instagram, prof.janderson, Janderson sem R, porque baiano, se escrever direito, não é nome de baiano, né? Então é prof.janderson sem R. Tá bom, gente? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Tânia, chefe Tânia. Deus abençoe. Viu, Tânia? Espirrar até amanhã, saúde. Valeu, meu amigo. Um abração. Ótima semana para todos. Tá? Muita luz, muita saúde. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até mais.